Bem, irmãos, bom dia. Estamos aqui nessa manhã para refletir um pouco, logo cedo, acerca da palavra de Deus. E uma passagem bíblica que, sempre que possível, a gente passa por ela e medita, é a que está registrada lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 17. Uma história bastante conhecida. Então a gente vai pegar realmente só aquilo que a gente pretende compartilhar com os irmãos nessa manhã. E diz assim: O mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: Se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? Esta respondeu: A cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: Quero que, sem demora, me deis num prato a cabeça de João Batista. Bem, irmãos, a gente vê aqui um ressentimento. Ressentimento de Herodias, porque João Batista denunciou o pecado que Herodes estava cometendo em tomar por esposa a mulher de seu irmão. E João Batista, sendo um profeta, foi lá e denunciou o pecado. Olha, está errado o que você está fazendo. E a gente vê, queridos, que o que um sentimento, o que um ressentimento pode fazer, pode gerar no coração do homem. E eu quero aqui destacar pelo menos 4 coisas, bem rapidamente, para que você possa ficar meditando aí durante o dia, do que o nosso coração, o sentimento do nosso coração, ou um ressentimento pode gerar. Primeira coisa que ele pode gerar é uma razão de viver completamente desfocada. Você veja que no versículo 19, Herodias o odiava, querendo matá-lo. A ideia do texto é passar de que a vida de Herodias girava em torno da morte de João Batista. Parece que o narrador está querendo dizer que Herodias vivia com esse fim. A vida de Herodias passou a ser em busca da morte de João Batista. Tudo por causa de um ressentimento, de um sentimento de amargura, um sentimento completamente desfocado de uma verdadeira razão de viver. Um segundo sentimento que pode ser gerado a partir de um sentimento ruim é a perda de visão e de sonhos. Veja, Herodias ela vivia em busca da morte de João Batista. E na primeira oportunidade que ela tem de realizar um sonho, versículos 23 e 24, a filha dela tem ali diante dela a possibilidade de conseguir mudar de vida, dar uma guinada, enfim. A oportunidade, até metade do reino foi oferecido. E ela simplesmente pediu, sem pestanejar, a cabeça de João Batista. Perda de visão, perda de sonhos,
Um sentimento de amargura pode sim levar as pessoas a terem um sentimento, uma visão desfocada, uma perda de sonho, de realização própria. Ela poderia ter pedido muitas coisas para si, ela poderia ter pedido coisas que mudassem a vida dela, mas ela preferiu a vida de alguém para satisfação da sua própria vingança. Isso é complicado. Mas vamos mais adiante. Um terceiro sentimento que um ressentimento pode causar em nós, quando colocado em última instância, é levar a gente a fazer um ato pecaminoso que jamais imaginávamos ser capazes de fazer. O próprio Jesus, né, disse lá em Mateus que do coração do homem procede toda sorte de coisas ruins, homicídios, adultérios, enfim. E ninguém está livre de nenhum pecado. Absolutamente. Ninguém, nenhum pecador da face dessa terra está livre de cometer qualquer tipo de pecado. Basta perder o referencial de vida, a razão de viver ser desfocada, basta ter uma perda de visão, perda de realização de sonhos, para que cometamos um ato pecaminoso que jamais pudéssemos ser capazes de imaginar, né, de ser capazes de fazer. E por último, o que talvez seja mais grave de tudo isso é o desfecho da história. O que esse sentimento pode resultar como de maior pesar é justamente a morte de um profeta. Irmãos, como é que a gente tem lidado com os nossos ressentimentos, com as nossas amarguras, com os nossos sentimentos de injustiça? Será que temos matado os profetas dentro dos nossos corações? Porque, na verdade, João Batista já estava morto na cabeça, na mente, no coração de Herodias. Ela só queria uma oportunidade. Quantos de nós, às vezes, por um ressentimento, por uma amargura, a gente acaba matando profetas, desqualificando pessoas, tornando a nossa razão de existência e de sonho, de realização, o fracasso, a perda, a derrota e até mesmo a morte de alguém. Fique com essa palavra, pense no que seus sentimentos têm levado a você a pensar, no que os seus sentimentos têm feito você viver e qual a sua conduta de vida diante de Deus. Se você percebe que em algum momento a sua razão de vida foi desfocada por um sentimento, a sua visão foi perdida, os seus sonhos foram completamente mudados, há tempo de retroceder. Peça a Deus que perdoe esse pecado do seu coração. Se regenere, né? Peça a regeneração, restauração da sua vida em Deus. E eu creio que Deus pode te dar um novo coração. Que Deus te abençoe e tenha um excelente dia na presença do Senhor.